Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras e a vivência do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos qual não só a importância, mas a força que existe no sangue familiar. Ou seja, o que esta ligação natural tem também de conteúdo afetivo que nos faz sentirmos-nos apegados à nossa família, que nos faz sentir saudades, que nos faz sentir falta do clã familiar. E ouvindo esse trecho de hoje, ele existe também em São Marcos e São Mateus, nós então diríamos que, puxa, Jesus não sente isso, não tem isso. Ou seja, o afeto que vem do sangue, da convivência, que é tão acentuado em nós, diria sobretudo em nós brasileiros, em nós paraenses, de modo que então parecia que Jesus estivesse assim como que tratando por menos a sua mãe e a sua família. Não é assim que devemos interpretar a ação de Jesus. Antes de tudo, o evangelista coloca aqui com disposições assim bem claras para transmitir-nos uma mensagem, um ensinamento que é autenticamente cristão. Ou seja, ele coloca a multidão, depois chegam as pessoas dizendo com exclusividade: olha, tua mãe. E na tradição diz que também teus irmãos estão aí, querem falar contigo. E Jesus, para responder a isso, aponta a multidão. Ou seja, tem um ensinamento para transmitir, seja para a multidão daquele tempo, como para a multidão que somos nós hoje. O que é que está acontecendo? A finalidade do Evangelho não é apenas a de dar uma notícia, como jornal, como uma crônica, uma informação. Não. Tem algo mais que a gente precisa então saber, interpretar. Jesus está proclamando o reino de Deus, se desdobra em fazer acontecer isto. Por isso, toda a sua pregação, todo o seu ensinamento, todos os seus gestos, enfim, tudo aquilo que Jesus diz e faz, tem essa finalidade: instruir-nos para o reino. E o reino é muito mais amplo
O reino é mais amplo do que a nossa família sanguínea. O reino é mais amplo do que a nossa comunidade. O reino é mais amplo do que a nossa cidade. O reino é mais amplo do que o nosso país. O reino é mais amplo do que o mundo. Porque é a manifestação, o ensinamento, o apregoamento, o amostramento do reino de Deus, do seu senhorio, de uma época divina que nós já conhecemos e vivemos e que tende a expandir-se de uma maneira universal, maravilhosa, eterna. Por isso, a condição da Virgem Maria, da mãe de Jesus e dos seus primos, que a Escritura chama de irmãos, é e deve ser uma postura de aprendedores, de discípulos, de quem está sendo amaestrado para pertencer a esse reino amplo, que é universal, e não apenas reduzido ao vínculo sanguíneo, conquanto seja bom e útil. Ai de nós sem a nossa família. A finalidade de Jesus é então de amaestrar, antes de tudo, a mãe dele, que é a primeira discípula, que é a primeira cristã, como nós costumamos cantar, primeira cristã. Ou seja, quem por primeiro aprende a ser seguidora de Jesus é sua mãe. E ela aprende por isso que não deve ater-se simplesmente aos laços do sangue, mas que deve ter o coração aberto para a universalidade. Por isso todos nós somos a mãe, os irmãos de Jesus, porque ele fez isso. Não somente ele pertence à sua mãe, até porque Jesus só tem sangue de Nossa Senhora, não tem sangue de homem, não tem sangue do Pai, ele é filho do Pai do céu. Jesus estende então o pertencimento dessa mãe e deste sangue a todos nós, de modo que todos nós podemos fazer parte e sentirmos-nos plenamente irmãos do Senhor, filhos de Nossa Senhora, filhos do Pai que está no céu. E isso porque Jesus nos ensinou, tomando como exemplo a própria mãe dele. E nós nos lembramos daquele episódio no Templo de Jerusalém, quando Jesus, aos 12 anos, se perde da comitiva lá de Nazaré, que tinha ido adorar em Jerusalém, e que depois de 3 dias encontra o menino entretido lá entre os doutores da lei. É interessante, este ambiente ainda hoje existe lá em Jerusalém, naquilo que sobrou do templo, estes doutos que ficam ali lendo a Escritura, rezando, cantando as suas ladainhas, dizendo as suas frases, assim cheias de fervor, repetindo aquilo, batendo a cabeça no muro. É interessante. Então, podemos bem situar Jesus ali entre aqueles rabinos. E Nossa Senhora vem exatamente dizer para ele: meu filho, olha, pelo amor de Deus, por que tu fizestes isso com a gente? Nós estamos aflitos, já não sabemos mais o que fazer. E Jesus então responde: por que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? E a Virgem Maria se lembrou: é mesmo, não é? E não é que ele é um filho especial, no sentido que não é filho de José, é filho de Deus comigo. Ou seja, a missão de Jesus então é esta, de divulgar, espalhar, implantar o reino de Deus no mundo. E aqui, mais uma vez, ao ouvir
Jesus dizei: quem são minha mãe e meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Nossa Senhora de novo se lembrou, e não é que é verdade mesmo, já estava de novo me esquecendo. Pois é, queridos irmãos e irmãs, também nós devemos aprender tudo isso. Aprender que os laços sanguíneos são importantes, mas que nós somos cidadãos universais, homens e mulheres do mundo. Por quê? Porque pertencentes ao reino de Deus, que abrange todo o mundo criado, todas as pessoas deste mundo de meu Deus. E aprendermos também que somos, por isso, membros da família de Jesus, porque Ele abriu esse espaço para nós. Não permaneceu na simples humanidade ou no egoísmo de um pequeno clã familiar, mas estendeu isso para todos. E olhem nós aqui, filhos e filhas de Deus, filhos e filhas de Maria Santíssima, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora um instante de silêncio, vamos guardar estas coisas maravilhosas em nosso coração.